noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o tema escolhido é a animação Sangue de Zeus, que é do mesmo estúdio do Castlevania, que é o Powerhouse Animation Studios. Ele tem 8 episódios com em torno de 30 minutos cada um. Ele é recomendado para maiores de 18 devido ao alto nível de violência. A nota no IMDb dele é bem alta, tá? Tem 7.7 de 10. A animação foi criada pelos irmãos Charlie e Vlas Parlapanides. Eles são conhecidos pelo fiasco que foi Death Note de 2017, criado pela Netflix, o live action, aquele que foi muito ruim, por sinal. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a animação, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final, tá? Mas antes de eu começar a análise, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter, tá? Mas vamos lá, vamos contar a história do que significa Sangue de Zeus. Sangue de Zeus conta a história de um jovem garoto chamado Aeron, filho da Electra, que não se sabe quem é o pai. E no meio disso aparece uma guerreira, uma amazona, na verdade, enfrentando um demônio. E aí ela consegue atingir ele e o Aeron ajuda. Só que o demônio, quando você enfia uma coisa quente nele, uma brasa, ele revela a verdadeira identidade porque ele se disfarça de humano. E aí a gente vê que parece humano, as pessoas ficam tudo assustadas. O Aeron ajuda Alexia a derrotar esse demônio, só que eles apanham junto. E aí no meio tempo, um senhor de idade lá da vila que sempre cuidou deles, ele se machuca, o Aeron salva eles. O senhorzinho conta uma história para o Aeron sobre que os Zeus e os outros deuses mais poderosos, que são Poseidon e Hades, conseguiram derrotar os titãs. E quando eles derrotaram os titãs, nasceram os gigantes. E depois dos gigantes, quando que o sangue deles entrou de acordo com o mar, nasceram os demônios. E os demônios, pessoal, eles se alimentam da carne dos humanos, que todo mundo sabe. E é uma história assim, bem legal, bem interessante. Esse primeiro episódio parece muito a primeira cena de God of War 3, do Kratos indo atrás dos deuses gregos, enfrentá-los, né, junto com os titãs. Muito parecido, como eu disse, tem muita semelhança. E aí a gente vê o quê? A gente descobre que esse senhor de idade, na realidade, ele é um deus que a gente menos imaginava. Ele é Zeus disfarçado, porque o Ares encontra ele e fala, finalmente te encontrei. E a gente vê que o Zeus, na realidade, nunca foi fiel à deusa da fertilidade, né, que é a Hera. E ele tem 6 filhos bastardos, alguns deles, tá, pessoal? Que é o Hermes e o Apolo, entre outros. Não vou ficar citando tudo, que senão vai ficar muito longo. Eu recomendo vocês assistirem. E a gente vê eles lá em Olimpo. Só que a Hera é muito ciumenta. E a gente vê a história no passado. O que acontece, pessoal? A mãe do Aeron, ela era esposa de um rei. E esse rei, ele tratava ela muito mal. E aí, o que o Zeus fez, pessoal? Ele sempre trazia uma rosa para ela. Só que ele tinha uma personalidade completamente diferente do marido dela. Ele se disfarçava dele, até que ela começou a desconfiar, falando, mas quem é você? Aí ele fala, eu vou revelar minha verdadeira identidade, você merece. E aí ele revela, ela descobre que ela está grávida do Zeus e também do marido, ou seja, porque o marido estuprava ela, pessoal. E aí a Hera, muito desconfiada, viu junto com os corvos dela o que aconteceu e fica revoltada. Ela fala, não, eu vou acabar com os Zeus. E aí o que ela faz? Ela faz invocar uns monstros lá, que fala no ouvido do marido da Electra, o rei Periander, que ela traiu ele e que se ele não tiver o olho escuro, ele vai matar a criança. E aí nasce o primeiro filho, nasce com o olho castanho escuro, ele fica felizão até que nasce o segundo com o olho azul. Quando nasce o segundo filho, aparece quem para salvar? Sim, Zeus. Zeus aparece, mata todos os humanos, pega a Electra e foge. E no meio tempo, a outra criança é protegida pelo tio Acrisius. Só que o Acrisius, ele é ligeiro, pegou o nenê e jogou lá embaixo e dane-se o nenê. Só que uma das servas dele viu jogando o nenê, pegou e fugiu com ele.
Só que o tiozinho querido dele descobriu que ele está vivo. E aí eu vou contar mais pra frente essa história incrível entre o Aeron com o irmão dele, que é uma coisa do destino. Voltando à história, o Aeron começa a descobrir que ele é bem poderoso, já que ele é o filho de Zeus, só que ele não consegue perdoar Zeus, porque ele sempre abandonou ele e a mãe dele. Zeus ficou tão preocupado com o Aeron que ele criou uma espada forjada para matar deuses. E quem se apoderou dessa espada porque o Aeron não quis foi o Serafim, tá, pessoal? E aí no meio tempo surge um cara chamado Serafim, que é um demônio que ele usa um bidente, que é um negócio que tem 2 dentes, que na realidade é uma arma usada pelo Hades, o deus do submundo. E aí a gente vê o que, pessoal? A gente vê que o Aeron começa a desenvolver os talentos dele. Só que o problema, pessoal, é que esse tal desse Serafim quer se vingar de todos os humanos e começa a matar um por um. O Zeus consegue protegendo a Electra custe o que custar. Só que o problema é que a Hera, ela é gananciosa, ela é vingativa, ela não aceita traição. E aí o que ela faz? Ela faz o pano, porque o Zeus conseguiu esconder a Alexia e conseguiu esconder a Electra. Só que a Hera conseguiu fazer o vento levar um pano bem onde que estava a Electra. Assim o tal do demônio Serafim encontrou ela, pegou o bidente e matou ela, porque o Zeus não pode interferir nos assuntos dos humanos, pessoal. Se acontecer isso, vai ocasionar uma guerra entre os deuses. E aí ele fica revoltado, ela mata ele, o Aeron é capturado pelo Serafim, vira escravo, e aí ele conhece 2 humanos assim que são bem poderosos, que são o Kof e o Helios. Ele ajuda eles a escaparem, ele consegue escapar, e quando que eles escapam, a gente vai conhecendo a história. Na verdade, o Serafim tem uma história muito parecida com o do Aeron, porque o Aeron é filho de Zeus, e o Serafim, ele na realidade era aquele nenê que foi criado. Vai vendo a história, que genial. Ele caiu quando era criança, né, quando era bebezinho. Uma das criadas pegou, levou ele para a mata. E aí um urso deu de mamar para ele, ele cresceu com o urso e ele foi progredindo. Só que quando que ele foi se vingar de quem matou a amiga da mãe dele, que ela foi morta na frente dele e deixou uma cicatriz no olho dele, o cara, ele foi lá e matou o cara. Só que o problema é que vieram um monte de soldados atrás dele. E aí, quando ele estava fugindo, ele caiu justo onde, pessoal? Onde estava um dos gigantes mortos com um bidente enfiado. E aí o gigante falou para ele: se você se alimentar da minha carne, eu matarei todos eles. E aí ele se alimenta da carne do gigante, ele vai se transformando em demônio, pega o bidente, mata todos os soldados, e os que se renderam, ele transforma eles em demônio. Ou seja, o Serafim é o precursor dos demônios. Ele é o líder dos demônios, por isso que ele é tão poderoso. E ele é filho da Electra, acabou matando a mãe dele sem ele saber que ao menos que era ela. Vou progredindo a história mais rápido, tá? O Zeus começa a treinar o Aeron, porque ele vê que ele tem potencial. A Alexia vai tentando lidar com o grupo do Serafim, junto com Kof e o Evius. Enquanto isso, o Zeus vai treinando ele, e ele vai vendo que ele tem uma raiva embutida, uma raiva oculta, e ele fala que ele tem que se livrar dessa raiva. Isso é muito importante para o que eu vou falar no final. E a gente descobre, pessoal, que quem ajudou o Serafim foi o Zeus, porque a Hera tenta manipulá-lo para ele matar o Zeus. Só que o Zeus entra no meio do caminho e fala: tá bom, você quer se vingar? Eu vou te dar a localização do seu tio. E aí ele dá a localização, que era onde estava a urna dos gigantes. O Aeron vai lá junto com a Alexia e o Evius e o Kof. Eles chegam lá, eles veem que é uma cilada, eles enfrentam os demônios, e depois que eles enfrentam, o Serafim se aproveita e consegue pegar a urna. E aí quando ele acaba de pegar a urna, quem aparece? Sim, a Hera, pessoal. A Hera aparece, toma a urna dele. Imaginava que ela era uma deusa tão poderosa assim. E a gente vê o que, pessoal? A gente vê que a Hera estava por trás de tudo. Ela queria libertar os gigantes para se vingar de Deus, porque ela descobriu que o Aeron era filho dele. E ele falou que jamais mataria o Aeron. E aí no meio tempo a gente vê o que, pessoal? A gente vê
que ia iniciar uma guerra entre os demônios e os humanos. Mas antes de acontecer isso, pessoal, tem que falar uma outra coisa importante. O Hermes, que é um dos filhos bastardos do Zeus, ele foi detido pelo Ares, que estava de conluio com a Hera. E aí, pessoal, ela conseguiu cortar o braço dele. Ela conseguiu pegar um dos acessórios do Hermes. A Hera se disfarça de Hermes, já que ela mandou o Ares quase matar ele e o Apolo. Ela enfia uma adaga no pescoço do Zeus e a gente pensa, nossa, o Zeus vai morrer com uma morte tão idiota assim. Não, pessoal, ele não morre de uma forma idiota assim. E aí a gente vê o que, pessoal? Ela pega a urna, abre, solta todos os gigantes e os gigantes, lógico, atacam ela. E cada um que ataca ela, ela prende ele, até que um dos mais inteligentes fala assim, não ataquem ela. Ela fala, tá bom, agora eu vou mandar vocês matarem Zeus para mim. Os gigantes obedecem e aí formam um grupo, onde que o Poseidon se alia ao Zeus, o Hades não se sabe onde foi parar, o Ares e os outros deuses ficam a favor da Hera e eles se confrontam, pessoal. É muito louca a luta, parece muito God of War. E aí quando que tá uma luta assim bem equilibrada, onde o Zeus tá levando vantagem, mesmo ele sendo bastante idoso já, né, velho, a gente vê o que, pessoal? A gente vê que o Hera foi atrás da urna, enquanto os outros deuses foram enfrentando os gigantes, só que os gigantes são bem poderosos também. E aí numa hora, um dos gigantes viu que ela não estava mais com a urna e ia matar ela pisoteando. Só que no meio tempo o Zeus vai lá, defende ela de novo. Só que um dos gigantes ele tem duas cabeças de cobra. E a cobra abocanha ele e ele fica preso, pessoal. E aí ele lembra antigamente, na primeira batalha que ele teve contra os gigantes, que uma hora ele explodiu e matou os gigantes e salvou a Hera. O que ele faz, pessoal? Ele decide se sacrificar, ele explode, rebenta o gigante e aí a Hera é salva. E quando a gente menos espera, aparece quem? O Serafim Cubidente, joga no braço dela, corta o braço dela, e aí quando ele vai matar ela de vez, ela aproveita e foge, né? Que ele queria se vingar, ele queria a urna para ele e para os gigantes ser comandados. O Hero começa a enfrentar o Serafim para pegar a urna, fica desequilibrado em saber que o pai dele se sacrificou, a Hera sumiu, ele vai enfrentando ele e ele vê que ele não é páreo por mão, até que uma hora o Serafim pega o Bidente, ele tem o poder de controlar ele com a mente, né? E aí quando ele enfia o Bidente no Heron, o Heron desperta o poder de semideus, pega o Serafim e manda um choque assim nele, pessoal. É muito louca a cena. Ele consegue pegar o Bidente e enfiar para dentro dele, acertar o Serafim. E aí quando ele tá quase caindo assim um gigante para matar ele, o que acontece, pessoal? Ele põe a mão do Serafim na urna, os gigantes somem, o Heron se torna literalmente um deus aclamado, né? Já que ele é um poderoso bastardo filho de Zeus. Eles conseguem deter os gigantes e a gente vê a cena final o que, pessoal? A gente vê o Serafim falando com uma pessoa misteriosa. E aí, você gostou do meu Bidente? Realmente posso ver você agora. E aí a gente vê o que, pessoal? A gente vê que o Hades entra em cena e fala para ele, a única coisa que eu quero que você faça é ajoelhe. Isso aí a Hera falava e comandava ele para se ajoelhar, ele odiava isso. Então provavelmente a gente terá uma segunda temporada onde o Hades finalmente vai dar sua cara. Assim, pessoal, eu achei o anime muito bom, viciante, muito bem feito. A história é brilhante do anime. Assim, eu só não vou dar um 10 para esse anime, pessoal, porque teve algumas coisas que eu acho que poderia ser um pouco melhor. Eu acho que o Zeus não precisava se suicidar para derrotar o gigante, para ele salvar a Hera. Tudo bem que ele amava a Hera, mas amava 500 mil outras mulheres, já que ele tinha um monte de filhos bastardos, né? O desenvolvimento do Heron foi muito lento. Eu achei muito legal a espada dos Zeus, né? As similaridades que a gente vê entre um jogo de sucesso que é God of War com um anime tão bom que conseguiu captar a essência da mitologia grega, principalmente os deuses, que no fundo eles não são tão bonzinhos quanto as pessoas pensam, fazem o que eles querem, não estão nem aí se pode acontecer alguma coisa ruim ou não acontecer.
O anime é muito bom, espero que tenha uma segunda temporada. A nota que eu dou é 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.